obrigado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Se você tem o hábito de ver os vídeos da Seichonoye, ou então se você estiver chegando hoje, participando hoje, vendo hoje pela primeira vez um vídeo da Seichonoye e ainda não estiver inscrito no nosso canal, faça isso agora. Clique aqui, ó, aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Inscreva-se agora, ative os lembretes para receber uma notificação todas as vezes em que a Seichonoye lançar um novo vídeo, lançar uma nova boa mensagem, uma nova mensagem de boas palavras. E se você puder, compartilhe esse link ou os links das outras palestras com seus amigos, seus colegas, seus familiares, companheiros de trabalho, porque quanto mais pessoas vibrarem boas palavras, quanto mais pessoas descobrirem o verdadeiro valor das experiências da vida, tanto mais esse mundo se tornará o paraíso na face da Terra. Então faça a sua parte, faça parte deste grandioso grupo para iluminar a mente de toda a humanidade. É fácil, não é? Clica aqui, ó, compartilhar, envia o link e deixe que cada um seja feliz por si mesmo, não é verdade? Bom, para quem tem o hábito de assistir sempre os vídeos da Seichonoye, deve ter percebido que o cenário tá um pouco diferente, né? Tá meio colorido, isso porque hoje eu não estou transmitindo do estúdio da Seichonoye do Brasil, eu estou transmitindo do estúdio Ceguesse. Eu estou transmitindo aqui a partir de casa. Na verdade, nós não temos um estúdio não, viu? É um escritório, eu coloquei aqui umas folhas coloridas na parede para fazer o cenário para uma atividade, gostei tanto que acabou ficando aqui. Mas hoje realmente estou transmitindo de casa, então conto com a compreensão dos senhores para todos os barulhos domésticos. Então aqui perto de casa tem cachorro sim, aqui perto de casa passa ovo vendendo à noite, passa carro de churros, o vizinho, com a graça de Deus, é um excelente construtor e ele não tem hora para construir, então se ele começar a bater aqui na parede, não se preocupem, é que o andar onde eu estou aqui já é no mesmo nível do térreo da rua de cima. Eu moro num sobrado e ele tá construindo aqui pertinho. Eu que moro aqui já me acostumei, mas como eu estava fazendo um teste do vídeo e apareceu a martelada do vizinho, eu achei bom explicar, né? Eu confesso para vocês, o meu grande sonho é que um dia o vizinho bata tanto nessa parede que ele derrube o muro de arrimo, abra uma passagem, abra uma porta mesmo nessa parede e diga: tcharam! Olha a vizinha da rua de baixo. Eu comprei e construí esse anexo para vocês, então a partir de agora a sua casa vem até a rua de cima. É meu sonho, né? Sonhar não custa nada, né, gente? Eu posso sonhar o quanto que eu quiser, não é verdade? Mas enfim, então se ouvirem barulhos de martelada, não se preocupem. Se passar algum caminhão vendendo alguma coisa, também não se preocupem, tá bom? Vamos focar apenas na nossa mensagem. Aproveito a oportunidade para agradecer aos amigos que estão participando conosco toda sexta-feira à noite, participam no chat, e nós tínhamos solicitado temas para serem estudados nessas sextas-feiras à noite em que vamos falar sobre lições para o dia a dia, sobre ações que podemos tomar no dia a dia para tornar a nossa vida mais alegre, mais prazerosa de se viver. E muitos amigos têm contribuído. O chat continua aberto, tá? Se você quiser que algum tema seja estudado aqui nesse espaço, toda sexta-feira à noite, nós vamos estudá-lo juntos. Coloque aqui no chat, pode colocar aqui, ó, embaixo, aqui do ladinho, na verdade, né? Não sei se você está assistindo no celular ou no computador. Coloque aí no chat qual é o tema que você acha pertinente estudarmos aqui numa dessas próximas sextas-feiras. E esse assunto de hoje, então, já é a opção, já é uma sugestão apresentada por um dos nossos espectadores, e nós vamos estudar no dia de hoje o que nós podemos aprender com a pandemia. Ela veio para nos ensinar alguma coisa, além de lavar a mão, usar a máscara, higienizar todas as coisas? Será que ela tem um papel espiritual, mental, religioso, social, para ser aplicado para nós? Será que disso nós podemos tirar alguma coisa além das especificações técnicas que temos aprendido? Certamente que sim, né? Nós na Seichonoye aprendemos que tudo
que se manifesta na nossa vida cotidiana está promovendo para nós algum tipo de reflexão, aprendizado ou ratificação de uma ação que nós estamos executando na vida. Então, todo o cenário, toda a situação, as pessoas que vêm ao nosso encontro na vida cotidiana, tudo isso está constituindo para nós uma oportunidade de experiência, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado, né? Por mais simples que seja, tudo que nos cerca está nos provendo dessa felicidade, está nos provendo dessa oportunidade de crescimento, de expansão da consciência. E aí, gente, eu vou utilizar aqui para esse estudo de hoje, para essa reflexão de hoje, esse canto em louvor aqui, ó. Eu não sei se está dando para ler o nome do canto em louvor, porque a capa do meu tá assim bem apagadinha já, né? Porque como ela é uma capa de tecido com uma impressão brilhosa, é uma coisa lindíssima, na verdade, veio do Japão, de fato, embora com o texto em português, mas foi produzido lá. Então, esse canto em louvor foi escrito pelo nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi. E a leitura desse canto pode ser incluída nas nossas orações diárias, as orações que nós fazemos pela manhã, as orações que fazemos para os nossos antepassados. E o canto em louvor, essa obra, Canto em Louvor, ela é constituída de 3 partes. A primeira parte é uma oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Essa oração é de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho Noye, e ela consta dessa obra aqui, ó, Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1. Tem 2 volumes, o de capa preta é o 1, o de capa azul é o 2. Esse aqui é o volume 1, tá? Então, a oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo foi escrita pelo professor Masaharu Taniguchi, pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, e ela consta também aqui na abertura do Canto em Louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo, tá? O conteúdo é o mesmo? É, mas a tradução dessa oração, ela foi refeita para ser colocada aqui nesse Canto em Louvor, nessa obra do Canto em Louvor. Então, eu sugiro que a leitura seja feita por aqui, porque tem alguns termos que ali estavam em japonês, ou que a tradução não estava tão clara ali na Sutra A Verdade em Orações, volume 1, mas que aqui aparecem de uma maneira muito mais clara, muito mais explicada, tá? Muito mais tangível para a nossa compreensão. A segunda parte, como eu disse que ela é composta de 3 partes, né? O Canto em Louvor é composto de 3 partes. A segunda parte é composta justamente do poema, do Canto em Louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. E a terceira parte tem um hino sagrado. E esse hino sagrado se chama Circulação Natural, de autoria do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. Esse hino sagrado ainda não está traduzido para o português com melodia, por isso nós não entoamos nas nossas atividades da Seicho Noye, mas ele está traduzido aqui, a letra do hino está aqui para nós compreendermos também, tá bom? E aqui, gente, ainda tem um bônus. O meu tem um bônus do bônus, porque o meu ainda foi assinado, né? O meu tá aqui assinado pelos Supremos Presidentes, mas logo na abertura tem uma caligrafia escrita pelo professor Masanobu Taniguchi, aqui, ó, nessa abertura. Olha que bonito. Essa letra aqui é do professor Masanobu Taniguchi, tá? E nesses ideogramas está escrito, né, nessa caligrafia está escrito Namu Kanzeon, que significa confiando sinceramente no Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Mas então o que é o tal do Bodhisattva que reflete os sons do mundo, pelo amor de Deus? Então vamos para o nosso estudo de hoje, tá? Quem é esse Bodhisattva? Onde que eu encontro essa pessoa? E aqui, logo na página 1 do Canto em Louvor, o professor Masaharu Taniguchi, porque essa oração foi escrita por ele, escreve o seguinte na oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Este mundo manifesta o poder da soberba sabedoria do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Eu já vou abrir um parêntese aqui, tá? Embora o termo, a palavra soberba, geralmente seja utilizada num sentido pejorativo, na maioria das vezes é utilizado no sentido pejorativo,
Nessa tradução não está utilizada nesse sentido, tá? Foi utilizado o termo soberba no sentido de supremo, grandioso, maior que tudo, tá? Então vamos lá de novo, ó. Este mundo manifesta o poder da soberba sabedoria do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. O termo Bodhisattva que reflete os sons do mundo não é um mero nome de um Bodhisattva individual. É a grande compaixão, o poder da soberba sabedoria e a lei da mente que estão onipresentes no universo. Refletir os sons do mundo significa a grande compaixão, bem como o princípio da função de livre empatia, que se manifesta nas formas de acordo com os desejos de todos os seres vivos para salvá-los. Isso é o que significa quando dizemos que o Bodhisattva muda em 33 diferentes formas para nos salvar. Isso é uma explicação budista, tá? Essas 33 formas. O fato de o Bodhisattva manifestar-se como a lei da mente, de acordo com as mentes dos seres vivos, é em si a grande compaixão. Nossa, preletora, que oração bonita, mas eu estava tão assim impressionado, emocionado porque a oração era bonita que eu não consegui compreender tudo. Calma, que a gente tem tempo, a gente explica tudo isso, tá? O que está querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo não é uma pessoa, tá? Quando a gente fala o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, nós estamos falando de uma ação que reequilibra o universo, que reorganiza todas as coisas e que promove a expansão da consciência, o aprendizado e tudo mais, tá? Por que a gente está lendo isso? Porque a ocorrência da pandemia na nossa vida cotidiana, ela é uma ação do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Em que sentido? No sentido de que todos nós, a partir do momento em que nós tivemos que nos limitar à nossa casa ou à nossa forma de trabalhar, alguns perderam o trabalho, outros perderam pessoas muito próximas, pessoas que amavam muito, nós tivemos que reavaliar uma porção de coisas. Essa parada da vida cotidiana para reavaliar uma determinada situação corresponde a esse momento do aprendizado com a ação do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Tá? E por que tem esse nome, então, do Bodhisattva que reflete os sons do mundo? E aqui uso alguns termos como lei da mente ou grande compaixão. Vocês já ouviram um ditado que diz Deus dá o frio conforme o cobertor? Né? Ele, de certa forma, ele acaba expressando como funciona a ação desse Bodhisattva. Ou seja, cada coisa que se manifesta na nossa vida cotidiana, cada situação é uma ação misericordiosa da sabedoria que coloca todas as coisas no seu respectivo lugar em todo o universo. Então, tudo que vai acontecendo na nossa vida cotidiana, seja a convivência dentro de casa, fora de casa, as situações vividas, a situação financeira, a situação emocional, o relacionamento a dois, tudo, na verdade, está provendo para nós a oportunidade dessa reflexão, é essa ação da misericordiosa sabedoria de Deus que atua. Em espanhol tem um termo que se chama arreglar, que é colocar tudo na regra, organizando. Olha, eu nunca pensei que eu ia pensar em outro idioma na vida, né? Que vai organizando, que vai colocando cada coisa no seu respectivo lugar, tá? E aí, por que é a tal da ação da leite, ou a tal da ação da mente, da leite não, né? A tal da ação da mente, ou então dizer que Deus dá o frio conforme o cobertor. Porque essas situações que se apresentam diante de nós estão dentro de um determinado padrão que a nossa mente vai reconhecer. Como assim ela vai reconhecer? De fato, ela vai nos fazer parar e observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Antes da pandemia, também nós vivíamos no cotidiano diversas ações do Bodhisattva que reflete os sons do mundo.
dependendo de quão forte é o aprendizado necessário, isso vai ser mais ou menos notado. Mas esse Bodhisattva, essa ação misericordiosa da sabedoria de Deus, está constantemente nos direcionando para um caminho melhor, para um caminho mais próximo da nossa natureza perfeita de filhos de Deus, do ser iluminado que nós já somos, tá? No volume 7 da coleção A Verdade, a coleção A Verdade, ela é composta de 11 volumes, e o volume 7 dessa coleção trata sobre o despertar espiritual, e o professor Masaharu Taniguchi, que é o autor do livro, ele explica sobre a ação desse Bodhisattva que reflete os sons do mundo. E aí tem uma parte que eu acho que explica muito bem, que às vezes a gente não consegue entender. Tá, mas como é essa ação? Por que ela tem a ver com a lei da mente? Porque ela vai dar para nós, ela vai se apresentar diante de nós de acordo com o som que nós emitimos. Por isso que se chama Bodhisattva que reflete os sons do mundo, ou seja, a situação, a pessoa, a experiência a ser vivida, nada mais será senão aquilo que já está no meu interior. Vou dar um exemplo bem simples. Se você é o tipo de pessoa que vive brigando com todo mundo, que gosta de gritar com todo mundo, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo vai se manifestar diante de você na forma de uma pessoa que grita e que talvez grite mais alto do que você. Por quê? Porque essa é a forma que a sua mente reconhece para ter a devida atenção. Tá dando para entender? Se é uma pessoa que gosta de fazer coisas erradas, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo vai se apresentar diante dela através de alguém ou de uma situação que também é errada, que ela reconheça que é errada, mas que a faça fazer uma reflexão, que promova para ela essa reflexão. Portanto, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo não é um castigo, né? Ai, veio um chefe que brigava mais do que eu gosto de gritar, veio um chefe que grita comigo. Isso não é um castigo. Se você parar para pensar, essa é uma ação realmente misericordiosa. Por quê? Porque foi utilizada para você a ferramenta que você consegue compreender, né? Isso não é só para coisas negativas não, viu, gente? Isso também funciona de forma positiva. Se você é uma pessoa sempre gentil, amorosa, afável, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo vai assumir a forma de uma pessoa afável, amorosa, de uma situação agradável, de um ambiente limpo, gostoso, harmonioso. Deu para entender? Então, sempre as coisas que vão se refletir no nosso exterior estão projetando o nosso próprio interior e nos provendo daquele exercício, daquela experiência que é necessária para a nossa alma, tá? E aí, por que muitas vezes a pessoa fala, já sei, quando diz que tudo é reflexo da mente, então é assim, quando uma coisa é muito ruim e você não gosta, significa que tem lá dentro algo, lá dentro significa dentro da sua mente, dentro da sua alma, dentro do seu coração, como você costuma utilizar, existe aquele algo que não é tão agradável. É isso? É isso também. Mas não é só o que você não gosta que você enxerga fora. O que você gosta, você também consegue enxergar fora. O fato é que, gostando ou não do que está expressado, isso de alguma maneira está refletindo aquilo que está no seu interior. Seja por comportamentos que você tenha e que nem observe mais, que já faça no automático, por palavras que você utilize, por sentimentos que você venha brigando, enfim, tudo que está se expressando fora, na verdade, está refletindo o seu próprio interior. No passado, se você já é um membro da Seicho no Ie, ou se você tem alguns livros da Seicho no Ie, talvez em traduções anteriores, esse termo Bodhisattva que reflete os sons do mundo não estivesse aparecendo ali. Ele foi um termo padronizado recentemente, há mais ou menos 10 anos, né? Pode não ser tão recente para você, mas a Seicho no Ie existe já
há 90 anos, né? Então, padronizado nos últimos 10 anos, esse termo Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, também pode ser encontrado em bibliografias anteriores, de traduções mais antigas, como Kanzeon Bosatsu, que é o nome em japonês, Kanzeon Bosatsu, né? Que em sânscrito quer dizer Avalokiteshvara, que é a mesma coisa, tá? É a mesma ação misericordiosa da sabedoria do universo, da sabedoria de Deus, tá? A sabedoria que governa todas as coisas. E aí, em algumas traduções anteriores, isso também aparecia como divindade da misericórdia, ou até em alguns casos apareciam como deusa da misericórdia. Só que essa ação misericordiosa, né, às vezes o termo misericórdia pode dar a impressão de que vai ter alguém ali pegando no colo, passando a mão na cabeça. Só que o chefe que grita com você também é uma ação misericordiosa da sabedoria. Então, traduzir simplesmente como divindade da misericórdia poderia dar uma conotação limitada das infinitas formas, né? Aqui fala como 33 é no sentido de infinitas, tá? Das infinitas formas necessárias para conduzir o ser humano até esse estado espiritual de aprendizado ou de manifestação plena da sua natureza divina de Filho de Deus. Ou também nas outras traduções que apareciam como deusa da misericórdia, o misericórdia todo mundo já entendeu, que nem sempre vai vir no formato de alguém que te pega no colo, pode vir alguém no formato, ou uma situação no formato que te deu uma chibatada, que te deu uma surra, né? E deusa, então, poderia passar a ideia de que fosse sempre numa expressão feminina, através de uma mulher, através de alguma coisa muito delicada, e nem sempre seria assim, né? Nem sempre é assim. Portanto, a melhor forma de traduzir mesmo é como Bodhisattva, que não é homem nem mulher, e que pode assumir infinitas formas, mas que reflete os sons do mundo, ou seja, reflete os sons daquele que vai receber a determinada experiência, o determinado aprendizado. Dá um sorrisinho aí, que olha que aprendizado bonito hoje, né? E aí vamos seguir então. No parágrafo seguinte, o professor Masaharu Taniguchi escreve assim, ó. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece em diferentes formas e nos dá lições de salvação. Aliás, eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Eu conheci a Seichonei quando eu era ainda criança, tinha 9 anos de idade. E muito cedo eu comecei a trabalhar voluntariamente pela Seichonoye. E aí, quando tinha dentro da Seichonoye, né, principalmente os líderes, os mais estudiosos, quando eles queriam falar que alguém, uma determinada pessoa se comportava de uma forma que fosse incômoda, que fosse assim desagradável ou que fosse contrária à sua forma de pensar, essas pessoas diziam assim num tom pejorativo: o fulano é meu Kanzeon Bosatsu, né? Hoje a gente já traduzindo seria o mesmo que dizer: o fulano é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, né? Seria: o fulano veio para mostrar o que está no meu interior. Até parece, com certeza o fulano chato ou o fulano tão inconsequente do jeito que não deve ser reflexo da minha mente. É o que a gente gosta de pensar. Mas aqui nesse parágrafo, o professor enfatizou uma palavra que ele já tinha falado no parágrafo anterior, ó. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece em diferentes formas e nos dá lições de salvação. Ou seja, todos aqueles que estão se expressando ao nosso redor, que estão atuando como bodhisattvas que refletem o nosso som interior, a nossa vibração interior, a nossa frequência interior, estão vindo nos trazer não um tipo de martírio, de castigo, ou seja lá o que for. Eles estão dando para nós a oportunidade da salvação. Isso é o que nós não podemos nos esquecer. Então, se a pandemia, por exemplo, um momento de distanciamento, ou então a perda de um familiar, é doloroso sim, e não é vergonha nenhuma dizer que é doloroso perder uma pessoa querida, ou a perda de um trabalho. Às vezes aquele trabalho de uma pessoa é o arrimo para a família inteira, é a forma de a família inteira se manter, mas nós precisamos compreender que esta situação que se apresenta diante de mim nesse momento é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que veio para me
salvar. E tem outra coisa, não fique pensando que pelo nome do Bodhisattva ser refletir os sons do mundo, que está vindo para você o som de uma outra pessoa. Está vindo para você o frio de acordo com o cobertor que você já possui, ou seja, por mais dolorosa que seja a situação que você esteja vivendo agora, por mais trabalhosa, por mais triste, por mais tolitiva, né? Por mais que ela deixe você tolhido, amarrado, por mais que ela te aprisione, você pode ter certeza que dentro de você existe potencial suficiente para suplantar essa situação, para transpor esse obstáculo e se sair melhor do que você vinha se saindo antes da pandemia. Ela não veio para te deixar pior, pelo contrário, ela veio para que você manifeste plenamente a sua natureza divina, dotada de todos os atributos de Deus. Você é filho de Deus, você continua sendo filho de Deus. E o que essa pandemia está ajudando você a fazer é tirar do seu interior todo esse potencial. Por isso, se você está sendo, por exemplo, obrigado a conviver com os membros da família, teve que abrir mão da convivência com alguém que você amava, ou então está tendo que se reinventar, perder o emprego, ou aquele nicho de mercado que você trabalhava já não existe mais, não tem mais porquê nesse momento, então aí está a ação do Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que está dizendo para você, você pode descobrir ainda mais potencial se você olhar para dentro de si mesmo. Ao invés de se lamentar, se observar. Ao invés de reclamar, agradecer. Ao invés de parar e ficar esperando que o mundo volte a girar do jeito que girava antes, é você entender que é preciso de novo embarcar nesse mundo com uma nova predisposição. Por quê? Quando você não absorve a experiência que o Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, está trazendo para você neste momento, então você fica reprovado nessa tarefa. E aí, quando você reprova numa disciplina, o que acontece? Você tem que refazer a disciplina. Talvez não seja no formato da pandemia, mas vai ser num outro formato. Então, não perca essa oportunidade. Dê um passo adiante. Aprenda o que deve ser aprendido e dê um passo adiante. E agora, para a gente fechar aqui o nosso estudo, tá? Algumas pessoas pensam que para viver uma grande guinada na vida, uma mudança, precisa acontecer uma coisa extraordinária. Eu tenho que ganhar na loteria acumulada, ou eu tenho que me casar, ou eu tenho que arrumar um emprego X, passar no vestibular Y, ou então eu tenho que sei lá, a pessoa pensa que tem que acontecer uma coisa diferente. Ou então, para ter um grande despertar espiritual, eu tenho que viajar lá para o Nepal e passar por uma experiência mística para ter o despertar espiritual. Mas o grande fato, gente, é que independente de ter ganho na loteria ou não, de comprar uma casa ou não, de estar empregado ou não, passar no vestibular ou não, estar no Nepal ou estar no Brasil, é que existe um ponto que não muda. Independente dessas coisas, existe um ponto que é comum, não é que não muda, que é comum a todas essas situações. E esse ponto em comum é você. Então, se é você que está em qualquer lugar, significa que o grande aprendizado não acontece no Nepal, na loteria esportiva ou mesmo na nova casa. Acontece dentro de você, né? Então, onde está essa ação do Bodhisattva que coloca todas as coisas no seu respectivo lugar? Está dentro de você. Por isso, aqui dentro do Canto em Louvor, o professor escreve assim, o professor Masanobu escreve, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo não reside nas montanhas, ele não está nos rios, ele não mora em santuários ou templos, ele não é um habitante das cidades, ele reside em vosso interior. Aí ele continua, ainda, nas formas das montanhas e rios, estátuas nos templos, santuários e igrejas, as pessoas sábias das cidades, um marido, uma esposa, um filho, um neto, às vezes como um criminoso, uma pessoa doente, animais e plantas, germes e vírus, fenômenos naturais, olha o vírus aí, tá aí no meio, ó. Germes e vírus, fenômenos naturais, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo vos ensina os ensinamentos mais profundos. Ou seja, em tudo que está se expressando, inclusive na forma de se comportar dos vírus, das pessoas, da natureza, está refletindo aquilo que vai no nosso próprio interior. Por isso, na página 50, nós vamos fechar esse estudo dizendo: o que aparece como vosso mundo exterior
é tudo reflexo do vosso mundo interior. Os defeitos e falhas que aparecem no mundo exterior são os reflexos dos defeitos e falhas do mundo interior. Então, o que se pode aprender com essa pandemia? Se pode aprender que dentro de você existe potencial para ser muito mais do que você veio sendo até antes que ela existisse. Faça uma reflexão, aproveite a oportunidade de aprendizado que a misericordiosa sabedoria de Deus está promovendo para você através desse momento. Gostou dessa reflexão de hoje? Então vamos colocar em prática. Eu espero por você na próxima sexta-feira, aqui mesmo, às 20 horas. Até lá! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado.